servo. Senhor, faça do seu jeito, da tua maneira, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus fiel. Como gostoso está o culto, né, irmãos? Que culto gostoso. A palavra já começou falando, é porção dobrada. É porção dobrada sobre a minha, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua vida em todas as áreas, em todas. Que a porção do Senhor seja dobrada sobre a tua vida. Amém? Irmãos, vamos falar um pouquinho hoje. O Senhor colocou no meu coração a palavra, mas não era para hoje, né? Mas é tudo dele, por ele e para ele. E eu estou aqui como um servo do Senhor. E não foi à toa que Deus tocou no meu coração hoje para falar a respeito de um assunto: família. Mas também sobre mágoas, feridas mal curadas. Nós vamos estar lendo um texto para começar no livro de Gênesis, capítulo 45. Hoje nós vamos falar sobre José. José do Egito. Mas não é do Egito, José de Jesus, José de Deus. José é um homem abençoado. Gênesis 45, para a gente começar. Do versículo 1 em diante, tá bom, irmãos? Peço que os irmãos se atentem à palavra para compreender o que Deus está querendo falar para cada um nessa noite, amém? Eu vou estar lendo. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Até aqui. Irmãos, a história de José é uma história muito conhecida, como também a Bíblia, né? Em muitas das suas áreas é conhecida de todos. Mas o Senhor, Ele fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. José faz parte de uma família como todas as famílias do começo da Bíblia, porque você vai começar a entender onde eu quero chegar quando eu começar a falar isso, ó. Quem matou Abel foi quem? Foi sua família. O começo da Bíblia, se você for ler, você vai ver que são feitos de famílias que disputam, de invejas. Já começou no princípio. Depois que o homem caiu, um irmão matou o outro. Aí depois na família de Noé, conflitos. Na família de Abraão também teve conflitos, porque Abraão mandou a mãe do seu próprio filho ir para o deserto, só com um pedaço de pão, com uma botija de água. Aí não foi diferente com o filho de Abraão, que é Isaac. Desde a barriga já tinha disputa. Quem lê a Bíblia conhece que na barriga de Rebeca já existia uma disputa entre os dois irmãos. E são famílias feitas de disputa, de mágoa, de coisas mal resolvidas. E como eu disse, Deus colocou no meu coração para falar a respeito disso nessa noite. Se Deus colocou no meu coração é porque tem alguém que está precisando ouvir isso aqui. Na família de José não foi diferente.
seus irmãos o invejaram. José não pediu para o pai dele nada. O pai de José deu um cargo para ele que não era para ele assim, no olhar humano. Mas Deus já estava trabalhando através do pai de José. Porque os projetos de Deus para nossas vidas, irmão, muitas das vezes a gente não compreende. A maioria das vezes a gente vive questionando muito a Deus, querendo saber o porquê, mas a gente não pergunta para Deus para quê. Por que pergunta, mas para quê a gente nunca pergunta. Para que, Deus, que eu estou passando por isso? Não, a gente fica questionando Deus assim, ó, mas por quê? Por quê? Por quê? Você não tem que perguntar o porquê, é o para quê. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que passar. É necessário que a gente passe, porque lá na frente que a gente vai entender o propósito. Igual eu falei, famílias com coisas mal resolvidas. O pai de José já brigava com o próprio irmão dentro da barriga. E o tio queria matar o pai de José. Quem sabe da história, conhece. Mas José cresce vendo o pai buscando o perdão do tio. José era diferenciado. O pai dele deu o cargo para ele e ele fazia o quê? Você vai e vai ver. Tudo que os seus irmãos faziam, José levava para o seu pai. Tudo que os seus irmãos faziam, José levava para o seu pai. E quando o pai de José manda que seus irmãos vão apacentar o rebanho longe, ele envia José. Igual todos sabem da história, lá chegando José não encontrou seus irmãos, e no caminho, vagando sem destino, Deus enviou um homem que falou para ele, ó, eles estão em tal direção. E aonde José foi, não era o caminho do Egito. Aonde José foi lá ver como estavam seus irmãos, lá não tinha nada a ver com o caminho do Egito. Mas aprove Deus que ele tinha que estar onde ia passar aquela caravana, que ele ia ser vendido. Porque se ele tivesse encontrado com seus irmãos naquele lugar, ele não ia bater no Egito, ele não ia parar lá. Mas Deus já estava arquitetando o projeto para acontecer, porque ele viria a ser aquele homem que ia livrar o mundo da fome. E nós sabemos da história que seus irmãos pegam, matam um animal, molham a túnica que o seu pai tinha dado com o sangue do animal e apresentam para o pai de José e falam, ó, José talvez foi atacado por um animal feroz e morreu, e está aqui a túnica. E nós sabemos da história. José, vou adiantar um pouco, José vai para o Egito e José é vendido para Potifar. Irmãos, no capítulo 39 do mesmo livro de Gênesis, diz assim, ó, José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda dos egípcios, comprou 2 maelitas que tinham levado para lá. E olha o versículo 2. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. No versículo 3 diz assim, ó, e vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Mesmo abatido, mesmo vendido, mesmo machucado, mesmo que você seja maltratado, lançado numa cisterna, mesmo que você sofra, tenha sofrido, Deus, ele está contigo, como Deus está aqui, ó, nessa história com José.
Como você tem se apresentado diante de senhores, de homens, de pessoas aí fora? Porque aqui diz que o Senhor dele, vendo que em tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Irmãos, é uma história extraordinária a história de José. E no 4 diz assim, ó: achou José graça aos olhos dele e o servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo que tinha. De quem estava, ó irmão, é extraordinário com o que Deus faz, o trabalhar do Senhor, né? Ele vai procurar seus irmãos, ele não encontra, aí vai, Deus coloca uma pessoa no caminho dele, enquanto ele vagava, perdido no deserto, aí fala, ó, teus irmãos estão em tal lugar, e ele vai lá, encontra com seus irmãos, acontece toda aquela história, jogado na cisterna, é vendido, aí depois ele é vendido de novo, vai parar na casa de um homem que tinha poder. Aí esse homem que tinha poder, olha para ele e fala assim, esse aí é diferenciado. Você é diferenciado. Você não é igual a todos. Você tem o seu diferencial. José era diferenciado, porque você acha na casa de um homem poderoso desse só tinha ele? Não tinha só ele. Mas ele já chegou e ele já foi notado. Aonde a gente chegar, a gente tem que ser notado, porque nós levamos em nós a presença do Deus Todo-Poderoso, e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, quem olhar para nós tem que saber, e tem que ver e entender, esse daí é diferenciado, esse daí não é igual a todo mundo, esse daí tem uma coisa diferente, é igual quando a gente está em vários lugares na rua, ó, eu estou notando alguma coisa diferente no você é crente, né? Eu sou crente, lavado, remido no sangue de Jesus. Aonde a gente chegar tem que ter testemunho, a gente onde for tem que ter presença de Deus dentro de nós, e as pessoas olhando tem que ver o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele não era normal e a gente também não é, porque a gente não é daqui, a gente está aqui só de passagem. Mas o propósito de Deus na vida de José ia além. José está na casa de Potifar. Aí vem a parte mais dolorida da história. Para quem já tinha passado pela venda. Irmãos, o meu objetivo aqui é falar sobre mágoas. Eu já falei, os irmãos lembram no começo, né? Então, esse homem já trazia feridas. Porque você acha que ele tinha esquecido? Fui vendido pelos meus irmãos. Fui lançado num buraco. Aí fui vendido de novo. Quantas marcas esse homem não trazia dentro dele? Mas o projeto de Deus para mim e para a tua vida é com marcas, é com feridas, é com sofrimento mesmo. Porque para Deus aprovar, Ele tem que provar primeiro. A missionária falou aqui, como que você quer fazer uma coisa se você não passar primeiro pelo processo? Tem que passar, irmão. E José, mais uma vez, passa por um momento de tribulação na sua vida, que é aonde a esposa de Potifar começa a cobiçar aquele homem. Mas é projeto de Deus. Eu e você tem que entender que mesmo nos momentos de dores, Deus está caminhando do nosso lado. Ele está caminhando conosco. Temos que aprender a parar de questionar Deus. Muitas das vezes até eu questiono, irmão, não estou excluído disso não. Mas eu cada dia mais procuro me aperfeiçoar. Porque a gente tem que viver por fé, irmão. É difícil, mas a gente tem que viver por fé e não é por vista. Geralmente a gente só acredita no que a gente pega, no que a gente vê.
Mas onde Deus age é onde a gente não vê, é sobrenatural. É naquelas coisas que a gente menos espera. É de onde Deus vem e surpreende a gente. É onde Deus pega alguém que para nós não é nada. Aí Deus dá a palavra para ele, ele encosta perto da gente e fala assim, ó, Deus mandou eu te falar isso. Deus mandou eu te falar aquilo. Aí você fala assim, nossa, esse irmão, é esse irmão mesmo. Porque Deus usou José. Era o menor da casa dele. Vendido, maltratado, judiado, mas ele estava lá cheio de feridas, cheio de mágoa, causado pelos seus próprios irmãos. Carregava aquele sofrimento dentro dele, porque ele era um ser humano. Igual eu e você, a gente também carrega marcas. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, essas cicatrizes que você tem é para te fortalecer, e essas feridas que estão abertas eu vou curar. Você não está excluído do mundo. Todas as famílias do mundo têm problema, têm dificuldade, passam por processo difícil. Desde o começo da humanidade é assim, desde Abel e Caim, desde Abraão, desde Noé, desde Isaac, Jacó, desde José, e se for falando tem mais. O projeto do inimigo para a família é destruir. E aonde ele consegue entrar é em mágoas, é em palavras, é quando o irmão fala alguma coisa, é quando um tio, uma tia fala alguma coisa e magoa, machuca. Mas Deus me mandou aqui nessa noite e ele vai repreender essa mágoa que está travando o teu ministério, que está travando a tua vida. Se livra dessa mágoa. Deus vai te transformar por dentro hoje. Essas mágoas que você carrega está travando a tua vida. Se liberta disso em nome de Jesus. E está lá José na prisão. Olha como que Deus trabalha, né? Aí o copeiro do faraó e o padeiro escorrega, aí vai parar na prisão. E até na prisão José liderava. A palavra diz que o carcereiro deixou nas mãos de José aquela prisão e o carcereiro não fazia nada. Quem administrava tudo era José, e até a prisão prosperava. Até nos momentos difíceis, se você colocar Deus adiante de você, vão olhar e vão falar assim, rapaz, essa pessoa, você está passando por isso tudo e está acontecendo também isso tudo na tua vida? Deus, ele faz o extraordinário, irmão. Você tem um chamado, eu também tenho o meu. É você lá dentro da sua casa, não é eu. Deus chamou você. Muitas das vezes olha para você e fala assim, eu não sei para que vai na igreja. Glória a Deus. Se vive na mesma. Mas Deus sabe onde ele vai te levar. Aleluia, Deus. Apenas se posicione diante dele e tenha certeza que ele vai te conduzir pelo caminho aonde ele quer que você vá e chegue. E faça, porque é você o instrumento. José tinha um propósito a ser cumprido. E ele passou por vários processos. E a vida dele foi igual a roda gigante mesmo. Ele está lá embaixo, daqui a pouco ele está lá na casa de Potifar. Aí ele está ganhando posição. Já foi, subiu de cargo. Aí daqui a pouco vem, o inimigo entra na família de Potifar através da mulher dele e começa a atrasar a vida de José de novo. Mas isso que Deus fez era tudo com um propósito. Porque através da sabedoria e inteligência dele, o mundo não ia passar fome. E tá lá José na prisão. Encontra com o copeiro e com o padeiro. E interpreta o sonho daqueles homens. E a gente sabe que ele pede para que um daqueles homens falasse com o faraó a seu respeito. Só que aí,
Ele não fala. O tempo passa. O tempo passa. Só que um dia, o Deus maravilhoso que nós servimos toca no coração de um daqueles homens e ele fala: eu sei quem pode interpretar isso daí. Aí o tempo de exaltação chega na vida de José novamente. Ele consegue fazer a interpretação daquele sonho. Aí Faraó vai e lhe coloca como governador, como chefe, como encarregado geral. Muitas das vezes tem gente vendo você subindo de cargo, tem gente vendo você na sua vida mudando de nível, e fala assim: mas não podia ser eu? Por que ele? Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles ficaram perguntando para eles mesmos assim: mas por que ele? Por que não foi eu que tinha direito? Por que não foram os mais velhos? Por que em vez de começar na ponta que devia, começou ao contrário, na ponta menor? Deus está falando para você aqui: é você mesmo, pequenininho, menorzinho, maltratado, excluído, desacreditado, no meio da tua vida, da tua família, no mundo aí fora, diante da sociedade, te olha e fala assim: não vai chegar a lugar nenhum. Deus me mandou aqui para falar para você: é você. O diferencial vai ser você. Eu vou te levantar por profeta na terra, e você vai ser a diferença aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, no meio da tua família. Mas para isso, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se liberta dessa mágoa nessa noite. E durante esse processo, José está lá, interpretou o sonho. Aí nós vamos aqui, ó, no capítulo 41, no versículo 50. José parecia que estava lá esquecido. Aí José, ó, diz assim, ó, 41 e 50. Gênesis 41 e 50. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. Deu a esses filhos... Peraí, irmãos, eu errei a leitura. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Ou algumas Bíblias diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Olha o processo. Ele chegou no patamar da vida dele que ele falou, ó, aquilo lá, colocou até o nome do filho dele. Deus me fez esquecer o que eu passei, os processos que eu vivi até aqui. Mas aí depois nasce o segundo filho, e ele chama esse filho de Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus vai fazer você crescer lá no meio daquela tribulação que é a tua família mesmo. Deus vai te levantar no meio dessa tribulação que você está passando no meio da tua casa. Sendo julgado, sendo apontado, sendo afrontado, magoado, machucado, às vezes vendido, traído e apontado pelas costas. Mas
Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: eu vou curar essas feridas. Não saia daqui nessa noite mais com razão, porque se for pela razão, você vai querer matar alguém na sua casa. Saia daqui com a graça no teu coração. Saia daqui com graça, porque é pela graça que nós estamos aqui. Se Deus fosse agir pela razão, Ele tinha exterminado a raça humana. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, mas a graça que nos alcançou, e nós estamos aqui. Então não saia daqui nessa noite com razão, saia daqui nessa noite com graça dentro do teu coração, para chegar lá na tua casa e bater de frente com quem te afrontou, para chegar lá no seu emprego e olhar para quem te apontou, para quem te traiu, para quem te fez mal, e falar assim: ó, eu te perdoo. Você vai viver o diferenciado de Deus a partir do momento que você fizer isso. Arranca isso de dentro do teu coração. Arranca isso de dentro da tua vida. Você tem tudo para crescer. Mas mágoa, mas ferida mal curada, ela trava a vida de qualquer ser humano. Deus vai te fazer prosperar. É o que o nome Efraim significa. Deus vai te fazer prosperar em meio à aflição que você está vivendo. Ele que te sustenta. Ele que te guarda. Ser traído, irmãos, ser apontado, machucado, não é fácil. Aí vai chegar na hora onde eu quero, na parte das mágoas. Todos nós temos feridas. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa tarde, eu estava em casa sozinho, todo mundo saiu, eu fiquei sozinho. E eu comecei a meditar. Se a gente for agir pela razão, irmãos, se você olhar para nós merece estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui se não fosse a graça. Arranca isso de dentro de ti. Arranca isso de dentro do teu peito. Não ache que você é o dono da razão. Você não é o dono da razão. Se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, olha para nós, e a graça dele nos alcançou, por isso estamos aqui, quem somos nós? Se você está passando por esse processo, sendo moído, maltratado, apontado, julgado, você se sente mal, por que você não vai perdoar alguém que está te fazendo mal? José passou por tudo isso e ele achou que estava bom. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que Deus estava com José em alguns versículos aqui dentro dessa passagem. Tem outra passagem que fala aqui, ó, no 21, 39, 21. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, ó. Na passagem do carcereiro. E aqui fala da graça. Aleluia a Deus. E depois disso, quando José chega, tá lá, nasce os filhos de José. Aí vamos chegar na parte que para ele estava bom. Eu esqueci o que eu passei. Deus me fez prosperar. Aí o que acontece mais para frente? Glória a Deus. Capítulo 45. Se apresenta os irmãos de José. No capítulo 45 já é o finalzinho, quando ele já não suporta mais e se apresenta para os seus irmãos. Mas até chegar no 45 tem um processo no meio do caminho. E nessa parte já não fala mais que Deus era com José. Ali era a escolha dele. A escolha é tua. Se ele fosse agir pela razão, ele fazia o que com os irmãos dele?
Deus deu uma estratégia para ele, né? Deus deu uma estratégia para ele, ele fez tudo um processo para conseguir chegar ao irmão mais novo, mas se fosse pela razão, logo de cara, quando seus irmãos apareceram lá, se ele fosse vingativo, se aquela ferida tivesse acesa dentro dele e ele não fosse segundo o coração de Deus, ele ia falar logo o quê? Joga isso aí, todo mundo na prisão e esquece, lá no calabouço, deixa tudo lá, que eu não quero nem saber. Mas e os projetos de Deus? E o sonho de José? Para aquele sonho lá no começo da história se realizar, tinha que acontecer todo esse processo. E aqui no 45 diz: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, clamou para todo mundo sair. E ele se apresenta para os seus irmãos. Se José fosse uma pessoa rancorosa, se José tivesse um sentimento vingativo dentro do seu coração, o que teria sido dos irmãos de José? Mas José era um homem muito sábio, inteligente. A partir do momento que ele manda chamar seus irmãos e chega aqui nessa parte, é a hora que ele, não é Deus mais por ele. Irmão, tem coisa que Deus faz na nossa vida, mas tem coisa que é a gente que tem que fazer. Deus não podia arrancar aquilo de dentro dele assim. Era ele que tinha que se libertar. E como que a gente se liberta de ferida, de mágoa, de sentimento contrário? É perdoando. Eu já falei aqui, todas as famílias têm problema. A minha família tem problema, a sua também tem, não adianta ninguém aqui falar que dentro do seu lar não tem alguns tipos de conflito. Não é família só marido, mulher e filho, é a família num todo, é com o irmão, é com o primo, é com a tia, é com o tio. Sempre tem conflitos em família, é a história que diz isso, irmãos. E aonde o inimigo ataca nesses pontos. Ele vai ver uma feridinha bem miudinha, ele começa a catucar ali, ó. Ele começa a apertar. Aí é onde você pega e você sai da presença, você sai do óleo. Aí você se descontrola, entra numa discussão. Aí é onde o Espírito Santo se afasta de você, porque ele não fica com uma pessoa que está descontrolada. E aqui no capítulo 45, diz que José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e toda a casa de Faraó ouviu. Aí ele chama os seus irmãos e se apresenta para os seus irmãos. Eita Deus, imagina. É igual ao que foi lido aqui na passagem, na palavra inicial. Apontado, julgado pelos seus amigos. Mas Jó fez o que? Ele agiu pela razão ou pela graça? Ele não teve rancor, porque aonde o irmão leu a palavra diz que Jó estava fazendo o que pelos seus amigos? Xingando? Jó estava fazendo igual eles estavam, fazendo mal, julgando? Não. Jó orava pelos seus amigos. Não fique julgando quem te julga. Não dê moeda de troco igual a que você recebe. Te julgaram? Põe no teu joelho no pó. Lança a tua cara no pó e começa a buscar, porque Deus muda cenário. Deus muda, transforma situações para nós desfavoráveis, mas para ele já sabe lá na frente onde vai dar. É igual na vida de José. Ele bate de testa com os irmãos e fala assim: ó, eu sou quem vocês venderam. A palavra diz que quando ele pergunta sobre o pai dele, os irmãos dele nem conseguem responder. Vão ficar assim com você.
vão ficar assim com você quando você se apresentar, falar assim, ó, agora eu quero te perdoar. Aí vão olhar para você e ó, vão ficar sem palavras. Faça o seu inimigo da sua vida, da sua alma, cair com a cara no chão. Libera o perdão. Chega tete a tete e fala assim, ó, eu nem sei, de repente você não souber o motivo, mas se você souber ou não souber, fala assim, ó, eu te perdoo. Libera você. O erro do ser humano é ficar esperando o outro vir. Quem tem que tomar iniciativa é você. Sou eu. Se eu já estou enxergando onde tá defeituosa a situação, eu tenho que chegar e me apresentar e falar assim, ó, embora não seja eu, irmão, nunca você pensa assim, que às vezes com a sua atitude você toca lá no coração dessa pessoa. Aí essa pessoa vai olhar para você, não vai ter palavras para te falar alguma coisa de volta, mas o arrependimento vai bater dentro do coração dela e ela vai falar para você um momento oportuno, ou então depois de um tempo, mas no começo você pode ter certeza. Faça isso e depois você vem aqui me contar. Vai ficar olhando, ó, sem entender. Amor, perdão, não é para se entender, é para se fazer, é para se viver. Perdoe. Quer ter um lar feliz? Perdoe. Seja compreensivo com quem está dentro do teu lar. Compreenda que cada ser humano tem um jeito de ser. A palavra do Senhor diz que tem gente que consegue comer comida sólida, mas tem gente que só consegue comer líquida. Cada um tem uma maneira de ser, de agir, de viver. Quer viver mais feliz no meio do teu lar, da tua família? Faz igual José. Chama e fala, ó, sou eu a quem vocês venderam, maltrataram, humilharam, machucaram, fizeram tantas feridas, tantas marcas, tantos processos difíceis, dificuldade, mas conseguiram alcançar o perdão de José. Saia daqui nessa noite, deixa a razão de lado, vai com o teu coração para casa cheio de graça. Não deixa que essa ferida aumente e venha a ser o canal para que o inimigo afete o teu lar, a tua casa. Deus te colocou naquela família, não foi à toa. Deus não me colocou na minha família à toa. Nós não estamos aqui à toa. Deus tem um propósito na vida de cada um, embora às vezes a gente não entenda, não compreenda, mas tem. Deixa Deus te usar. Tenha um coração sem mágoa, sem rancor. Isso eu estou falando de família, mas é na vida em geral. Muitas das vezes no trabalho, no serviço, a gente sabe que tem gente que está perseguindo a gente, que está falando mal da gente, que está querendo derrubar a gente. Ore por ele. E se você souber de alguma conversa, perdoe ele. O que Deus tem para a tua vida não cabe na vida de ninguém. A túnica de José não cabia nos irmãos dele, era dele. O que é teu não cabe em mim, não cabe em nenhum dos teus irmãos. É seu, é Deus que te deu. Deus te deu, Deus te levantou, Deus te chamou, Deus tem propósito, Deus tem direção para a tua vida. Então siga a direção que o teu Deus está te dando. Limpa teu coração de toda mágoa. Glória a Deus, aleluia.
Jesus, ele foi traído, moído, foi espancado, foi maltratado por mim e por você. Se Deus fosse agir pela razão, ele ia dar o seu único filho para morrer por mim e por você? Nós, não sendo merecedor, sendo tão ingratos, ele não ia dar o seu filho por nós, mas ele deu para ser massacrado. Pelas feridas dele, nós fomos curados, nós fomos libertos. Aleluia, Deus. Eu espero que nessa noite você saia daqui com um pensamento diferente. Que essa palavra é uma palavra revelada do céu para a tua vida. Não é só na tua família que tem problema e dificuldade, não. Todas têm. Mas você seja o diferencial lá no centro da sua família. Seja a diferença no meio da tua família. Deus te levantou e tem um propósito. Mesmo se você souber que estão falando de você, que estão te acusando, perdoe. O perdão abre portas. O perdão abre horizontes. Quem vive com o coração cheio de mágoa, vive com a venda nos olhos, não consegue enxergar lá na frente, só enxerga assim, ó. Deus está abrindo visões aqui nessa noite. Se liberta em nome de Jesus dessa mágoa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se liberta dessa mágoa. Que você vai ver Deus abrir os horizontes para você. A sua visão vai ser uma visão panorâmica. Não vai ser uma visão fixa num lugar só. Você vive a sua vida pensando só naquilo. Se livra disso, rapaz. Abre o teu olho. Deus quer que você enxerga tudo além. Você não pode ter uma visão fixa num lugar. Você tem que ter uma visão além. Você tem que ver lá na frente. Pede para Deus: Deus, abre o meu entendimento, sabedoria. Abre a minha visão para que eu possa enxergar, Senhor, além daquilo que os olhos humanos possam ver. Porque o sobrenatural, o olho carnal não consegue ver. Coisa espiritual só entende quem é espiritual. E Deus nessa noite está abrindo visões aqui. Eu espero. Eu espero que os irmãos tomem posse dessa palavra nessa noite. Se liberta de toda mágoa, de toda angústia, que você vai ver que a sua vida vai decolar. José já tinha alcançado um certo patamar da sua vida, mas aquilo ainda perseguia José, porque quando ele olhava para o seu filho, ele lembrava da aflição. Se ele colocou o nome no filho dele, toda vez que ele olhava aquele menino, ele lembrava de tudo que ele tinha passado. Ele achou que ele tinha colocado o nome para esquecer, mas não, era uma lembrança. Mas ele conseguiu se livrar disso. E essa noite, em nome de Jesus, eu determino que toda mágoa, que toda dor, que tudo aquilo que alguém te fez passar, familiar ou não, que Deus entre com cura no teu coração. Mas você tem que dar o passo. É você que tem que ter a atitude. É você que, sabendo que a pessoa te magoa, te machuca, fala de você, te julga, é você que tem que dar o passo. Deus não vai pegar teu pé e vai te empurrar, não. É você que tem que dar o passo e falar assim: não, eu tô certo, mas mesmo assim eu vou lá pedir perdão. Tome posse dessa palavra nessa noite. Eu espero que você saia daqui diferenciado, com um entendimento mais aberto, nesse sentido que Deus colocou no meu coração. E eu queria saber se aqui tem alguém que quer viver o sobrenatural do Senhor. Se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, alguém que não é cristão, que deseja aceitar Jesus nessa noite.
Ou você que esteja afastado dos caminhos do Senhor, que queira se reconciliar com Cristo. Deus está à porta e bate. Vem aqui na frente que Deus vai te levantar. Deus está te chamando como o libertador do teu lar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Não deixa que o inimigo ponha empecilho no teu pensamento, na tua vida. Você vai ser o diferencial no teu lar, na tua casa. Vem aqui ser um soldado para ir buscar a tua família. Deus te chamou por cabeça. Em 1 Samuel 30 diz que Davi estava longe da sua cidade. Quando ele chegou lá, estava tudo destruído. Levaram a família dele, levaram a família de todo mundo. Aí o povo queria matar, era ele. Aí ele pegou e fez o quê? Se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, eu vou. O Senhor falou: vai, que você vai alcançar. E ele foi, no meio do caminho ficou alguns. Não seja desses alguns que ficou no meio do caminho. Deus deu a direção para Davi. Davi foi lá, recuperou tudo que o inimigo tinha levado. Não deixa que o inimigo leve a tua família embora. Se levanta como a atalaia da tua casa. Se levanta como um guardião da tua família. Se coloca na posição do Senhor. Deus te chama nessa noite. Vem para Cristo. Eu vou fazer um diferencial na tua vida. Tem mais alguém para Jesus nessa noite?